Fala aí, meu povo, como vocês estão? Já na área, belezinha? Bom, hoje o vídeo ele vai ser um pouquinho mais teórico, no entanto, faz parte, né? Precisa a gente ter aí um conhecimentozinho. Esse vídeo ele é um vídeo muito básico para quem está começando no Linux, para quem está tentando se ambientar. Então, assim, é um vídeo realmente básico, beleza? Porém, é importante para que todo mundo possa ter ciência do que está fazendo, né? Onde está se metendo, que bicho está se metendo. Beleza? Hoje eu estou aí com o meu bloco de notas aberto aí, poder facilitar a digitação aí, acompanhar o raciocínio. Mas um vídeo vai ser bem curto, não vai ter muito mimimi não. Vamos para cima. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura de diretórios do Linux. Aí você vai falar assim, mas por que é interessante eu saber sobre isso? Bom, ponto 1. Você tem que saber o que e o que está em cada lugar para poder administrar. Para pensar, pô, como que você vai pegar, como que você vai fazer a gestão dos dados, colocar os dados no lugar correto ou procurar corretamente, por exemplo, eu preciso resolver um problema, tá, mas você vai começar procurando aonde? Se você não conhece a árvore de diretório. Eu vou fazer um deploy de uma aplicação. Onde que eu vou colocar essa aplicação se eu não sei onde eu devo colocar? E também para facilitar o dia a dia, tá? Então, esses são os principais pontos. O motivo da gente explanar a árvore de diretórios do Linux é justamente a gente conseguir aí facilitar o dia a dia, tá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui quando a gente fala de Linux, a gente tem a primeira coisa que é a barra, que é denominada raiz. Então, assim, a barra, que é a raiz do sistema, ela é sempre na hora que o Linux dá o boot, ele tem a partição dele que é denominada raiz, e a partir dali tudo acontece dela para dentro. Daí você fala assim, poxa, mas eu tenho outras partições. Tudo bem. Outras partições serão pontos de montagem do barra para dentro. E aí como que seria isso? Por exemplo, no Linux, eu vou falar depois ponto a ponto, mas vou dar um exemplo para exemplificar. A gente tem o barra MNT, que é um ponto de montagem temporário. Então, assim, se eu quisesse pegar uma outra partição e ter acesso, eu tenho que dizer, olha, pega essa outra partição e monta virtualmente em algum lugar. Então, poderia ser barra MNT, poderia ser barra MNT, barra dados, barra MNT, partição, enfim, poderia ser qualquer item. Então, tudo começa no Linux na partição raiz daquele sistema, daquele Linux, e tudo vem de dentro da raiz para dentro. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, beleza? Então, como que funciona a estrutura de diretórios do Linux? Bom, primeiro ponto aqui é o seguinte. A primeira pasta ali, seguindo uma ordem alfabética, a primeira pasta é a bin. O que é a pasta bin? São comandos binários ou executáveis, ok? Como vocês preferirem, são essenciais. Ou seja, aqui fica armazenado comando de entrar em pasta, listar, enfim, todos os comandos essenciais do Linux estão no barra bin. Então são vários comandinhos básicos que estão lá dentro. Então se você for lá e eu verificar lá dentro, são binários essenciais do sistema. Beleza? A segunda, isso aqui. Então se tudo começa na barra, que é barra bin. Beleza? Então barra boot são os arquivos de inicialização do Linux. Então, por exemplo, se você utiliza o Grub, então os arquivos do Grub vão ficar aqui, e etc. Então vamos lá, seguindo aqui na linha. A gente tem o barra dev. O que o barra dev é? Quando eu digo que no Linux tudo começa da raiz, é tudo mesmo. O barra dev é um diretório de dispositivos. O que é um diretório de dispositivos? Todos os dispositivos do Linux, ele pega aquele endereço físico e transforma ele num endereço lógico. Esse endereço lógico é o que as aplicações, inclusive o próprio Linux, vai utilizar para ter acesso àquele hardware, okay? Aquele equipamento físico. Então, todos os dispositivos físicos, eles podem ou devem ser convertidos em dispositivos lógicos, compostos em algum diretório.
e é o diretório /dev esses dispositivos. Então vamos lá, uma webcam, ela vai parar no /dev, /tty-usb, alguma coisa. Porta-com, placa de rede, por exemplo, /dev, /eth0, em0 e etc. Então, todos os dispositivos do Linux, o dispositivo hardware ele se torna um dispositivo lógico através do driver dele, e aí você tem acesso a partir do diretório /dev, beleza? /etc, um diretório dos arquivos de configurações. Esse é muito bom você saber. Por quê? Quando você começa a fazer a gestão do Linux, é importante saber onde você mexe nas configurações. Por via de regra, fica em /etc. A não ser quando a aplicação tem a sua estrutura de diretório separada, etc. Mas por via de regra é em /etc. E ainda assim tem algumas aplicações que criam um etc dentro do próprio diretório, que isso já ficou um pouco claro referente a para que serve o etc, beleza? Então vamos lá. /home. /home é o diretório de arquivos dos usuários. Então aqui seria no Windows seria equivalente ao Documents and Settings, enfim, passo de usuários de cada um. Então aqui você tem, por exemplo, /home, /João são os arquivos do João, por exemplo. /home, /José são os arquivos do José. E assim sucessivamente, assim como funciona no Windows. /proc. /proc ele é muito parecido com o /dev, mas são alguns dispositivos lógicos mais relacionados ao processador e etc. E alguns dispositivos mais específicos, assim, não são uns dispositivos não tão como que eu posso explicar, tão nível de usuário mesmo, de aplicação. São dispositivos mais ligados a processador, enfim, algumas configurações também, por exemplo, algum redirecionamento, se não me engano tem um redirecionamento do iptables que ocorre no kernel. Então, assim, são arquivos de processamento e kernel, dispositivos e coisas do tipo. Beleza? Então, aqui a gente coloca que são arquivos de processamento e kernel. O /lib são arquivos de bibliotecas compartilhadas. Então, vamos supor aqui, um driver de um dispositivo, ele fica dentro do /lib. Tudo que seja bibliotecas que são compartilhadas entre soluções, entre softwares, eles ficam no /lib. Beleza? /media é um ponto de montagem para dispositivos removíveis. Então, o que ficaria aqui no /media? Eu tenho um pendrive que chama penzão. Então ficaria /media /penzão normalmente no Linux, no Ubuntu, enfim, a maioria já monta os pendrives sozinho, né? Você já tem acesso direto. Ficaria aqui em /media /penzão, ou sei lá, eu tenho um leitor de DVD, então normalmente fica /media /cd-rom, ou o nome do dispositivo ali. Normalmente, ou o nome que ele representa no /dev, ou ele é o nome que está na etiqueta da partição ali, no caso, no pendrive. /mnt eu já falei, é um diretório que é um ponto de montagem temporário. Assim, eu poderia montar meu pendrive, ao invés de montar em /media /penzão, montar em /mnt? Pode. O que acontece? Normalmente, por padrão, quando você está usando o Ubuntu algo do tipo, ele já monta ali no /media com o nome, mas você pode desmontar na mão e montar na mão se você quiser, inclusive no /mnt. /opt são arquivos e pastas de pacotes opcionais. Ou seja, eu tenho um software, eu não quero, esse software não fica em outro lugar, ele fica ali porque eles consideram um pacote opcional. Tem gente que não entende muito bem o conceito, põe lá mesmo e pau no gato. Eu não vejo problema nisso, tá? Não vejo problema nisso. Por exemplo, o Zimbra, que é um software de e-mail, ele se armazena inteiro ali no OPT. Inclusive, a parte do Zimbra lá dentro, todos os serviços estão lá dentro. Mas vai da questão da organização. Eu não gosto de pacote lá, não igual o Zimbra faz, mas enfim. Aí cada um. /root. O que acontece? O /home fica os arquivos dos usuários. O /root fica os arquivos do usuário root, que é usuário
administrador do Linux. Beleza? Então ele não fica misturado, porque o administrador não se mistura com o resto da galera. Barra SBIN. É mais ou menos o mesmo conceito da BIN, ou seja, arquivos binários, só que eles são arquivos binários de administração. Normalmente são comandos mais específicos para gestão. Por exemplo, o route está lá, enfim, se não me engano, iptables está lá. Então, tudo que está no SBIN são executáveis, só que estão mais relacionados à gestão do sistema, enfim, administração do sistema. Ou seja, os binários são os básicos e essenciais, o bin, né? E o barra SBIN são os binários essenciais de administração. Beleza? Barra USR, essa gera um pouco de confusão. Teoricamente serão dados somente leitura de usuário. Aí você fala assim, puta, então o que eu devo colocar aqui dentro? Olha, na prática, boa parte mesmo, os softwares ficam instalados em barra USR. Que é grosso modo, por quê? Vamos supor, um Google Chrome. Você instala o Google Chrome no sistema operacional. Cara, você não vai ficar alterando o código, os binários do Google Chrome, eles não ficam mudando. Porque por via de regra, na hora que você executa, ele cria dentro da sua pasta de usuário suas configurações. Então não fica alterando o que está no Google Chrome. Então é um arquivo somente leitura. Então tudo aquilo que de software, de arquivo, que é somente leitura, fica no barra USR. Então, por exemplo, você tem uma aplicação que não escreve nada, só lê, só executa. Ela fica em barra USR. É o lugar ideal para ela ficar, beleza? Quanto que, por exemplo, tem o barra USR barra bin, que normalmente está no path de boa parte dos usuários, que fica alguns executáveis também. Fica aqui alguns executáveis. E também fica no barra USR local bin, dependendo de como fica. Então você vê, são arquivos executáveis que não mudam muito. Só assim, mas o bin muda? Também não muda, mas eles não são essenciais do Linux. Então tudo que for arquivo binário de execução, mas que não for essencial para o Linux, ele fica em USR bin. Por exemplo, o PHP fica em USR bin. Alguns outros executáveis ficam aqui. Temos o barra TMP, que o nome já diz alguma coisa, são arquivos temporários. Então, os arquivos temporários eles podem ser criados pelo sistema operacional, por processos, ou até falar assim, vou mover para lá e tal. Até porque, normalmente, quando você reinicia a máquina, os temporários vão para o espaço, tá? Então, tudo não pode falar assim, eu vou esconder um arquivo temporário para ninguém achar. Vai chegar uma hora que você também não vai achar. Se reiniciar, você também não acha. E, por último, a gente tem o barra var. O que ele é o barra var? É um diretório de arquivos variáveis. O que é um diretório de arquivos variáveis? Veja só, diferente do barra USR, que são os arquivos somente sobre leitura, aqui no var fica arquivos diretórios que eles podem mudar. Por exemplo, nós temos aqui barra var, barra log, onde fica normalmente fica armazenado os logs do sistema. A gente tem aqui o barra var, barra run, se preferir, onde ele armazena o speed dos processos, né? Então a gente tem, por exemplo, o barra var, barra www, normalmente os arquivos do web server, né? E enfim, assim sucessivamente. Então, dentro do barra var fica tudo aquilo que altera, aquilo que é variável. Então você fala assim, pô, então uma aplicação que está no SR, ela normalmente utiliza o var? Normalmente ela utiliza o var. Então você pega, por exemplo, uma aplicação que ela gera log. Ela não vai gravar o log no SR, ela teria que gravar o log no barra var, normalmente no barra var barra log. Então é para isso que serve. Tudo que gera arquivos variáveis, como o PID, que é o ID daquele processo rodando no sistema, ele armazena isso no barra room. Se eu não me engano, a cache do PHP fica no barra var, barra session, alguma coisa assim. No barra var fica tudo aquilo que é variável, beleza? Então, galera, é isso. Então, essa é uma estrutura básica aqui do sistema operacional Linux, que exemplificando aqui alguns pontos. Esse vídeo ele não ia ficar muito longo mesmo, tá? O objetivo dele é ser curto, mas para dar uma facilitada. Estou tentando postá-los todos na segunda-feira. Final de ano aqui está um pouco atípico, está um pouco diferente, então nem sempre eu estou conseguindo seguir a minha agenda de cronograma. Tenho uma meta de conteúdos até o final do ano, vou fazer de tudo para bater essa meta com qualidade, mas nem sempre dá, enfim, acaba acontecendo imprevistos, ainda mais nessa área, que mais tem imprevisto. Então a gente, estou passando isso aqui por quê? Porque eu
criar uma série de videoaulas de algum conteúdo que ele precisa de um pouquinho mais do que o básico. Então, para não gerar muita dificuldade para a galera, eu vou criar uma série de conteúdos básicos, né? E depois entrar com um conteúdinho um pouquinho mais denso ali. Beleza? Galera, estamos organizando conteúdo, organizando bastante coisa, tanto aqui quanto no Instagram. Vou te pedir para você mais uma vez, entra no meu Instagram lá, me segue, vai ser bacana, vai ser importante. Um outro ponto também, cara, se você não é inscrito no canal, você tá marcando bobeira. E quando você não se inscreve no canal, você não dá aquela fortalecida para eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Continuar me doando como eu tô me doando. Continuar entregando aquilo que eu tô entregando, que é o melhor de mim e o meu conteúdo. Então, veja só, se você não se inscreve aqui, você não está colaborando com que esse conteúdo alcance mais e mais e mais pessoas. Então, se inscreve aí, dá o curtir, fortalece o nosso trabalho. Não faço isso aqui para mim, faço isso aqui para vocês. Beleza? Espero que esse conteúdo seja útil, espero que vocês gostem. Compartilha com o coleguinha que não sabe, que está começando, beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto. Aquele abraço.